rapidamente vamos conversar aqui com o nosso convidado de hoje, porque o assunto trânsito é realmente bastante polêmico, e especialmente essa situação ali da Avenida Augusto Lesser e essa mudança na rotatória que dá acesso para Jacobauer e também para a Avenida Beppe Rosa. Emerson, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Dirley, bom dia, Rodrigo Santos, Valdomiro da Mota e o Felipe Jefferson. Bom, agora já tô quase da casa, né? É verdade. Bom dia a todos os ouvintes também, né? Vamos lá, obrigado pelo convite, né? Muito bem, o Emerson, certamente você tem acompanhado a consequência dessa alteração que ocorreu no domingo e já na segunda-feira, principalmente com o trânsito desse dia a dia normal de trabalho em relação a essa mudança da rotatória da Beppe Rosa e da Jacobauer, anulando essa rotatória. Enfim, quais são as primeiras análises que vocês do trânsito de Brusque fazem a respeito dessa alteração? Ok, bom, vamos lá. Toda essa alteração que foi realizada, ela foi devidamente planejada, né? E consequentemente e naturalmente toda a alteração ela gera esse impacto, né? São quebras de rotinas. E cara, quanto tempo as pessoas transitam pela Hugo Schlesser? Décadas. Exatamente. Décadas, no mínimo aí 30 anos, passando 20 anos, 10 anos, que sejam 6 meses. Passando todos os dias no mesmo local, então criou-se essa rotina. E o que a administração pública, o que a secretaria propõe, juntamente com a abertura do lote 1, é viabilizar o fluxo de veículos para aquela região, né? Fomentar, utilizar aquele novo trecho. E para isso, né, nós decidimos que aquela Augusto Lesser, aquela avenida, principalmente aquela primeira rótula vindo do centro 1, do Guarani, por 2 motivos, né? O fechamento dela. Primeiro, que já temos uma outra rotatória lá embaixo, entre a ligação da Beppe Rosa com a Nova Beira-Rio, e o risco de nós criarmos um congestionamento nessa rótula até aquela próxima seria eminente, né? E o segundo ponto, e talvez o mais importante, é o eliminar um cruzamento, eliminar um X no trânsito, que é o que justamente dá congestionamento e principalmente acidente. Então, essa proposta de eliminar, não só por eliminar, mas viabilizamos, né, o acesso, e aí não tem cruzamento. Todos que querem acessar a Nova Beira-Rio, tem a oportunidade de acessar pelo Jardim Maluche a Bartolomeu Pruner, com a 25 de agosto, que inclusive alteramos ali a preferência da via, viabilizando para que aquele que está na Augusto Lesser, que quer acessar a Beira-Rio, não tenha mais que parar em interseção, não tenha mais uma rótula para parar. Ele vai ter acesso livre, sempre à direita. Então ele pega a direita Bartolomeu Pruner, pega a direita 25 de agosto, livre, acesso, a preferência dele, e vai até a Beira-Rio, onde, chegando no cruzamento com a Beira-Rio, ele tem tanta opção de ir para o Beira-Rio, lá para Rio Branco, como a direita voltar, né, adentrar a Beira-Rio e ir para a Beppe Rosa, tendo aquela faixa de aceleração, né, ele podendo integrar tudo de forma segura. Todo o planejamento de lei e ouvintes foi feito pautado na segurança. É óbvio que na segurança, quesito segurança, incluiu um trajeto maior. E aí é o que está dando todo esse desconforto, né? Essa insatisfação por parte de alguns, é óbvio, né? Se a gente for perguntar para quem está na região do Guarani, região do Rio Branco, né? Não tem críticas, tem elogio. E quem usa, e aí nós temos que ter essa sensibilidade, e eu não tem problema nenhum, de ouvir aquele que está sentindo problema. Porque qual é a pior dor? É aquela que eu sinto. É aquela que a pessoa está passando ali, está dizendo, olha, não gostei. Não. Ontem eu estava concedendo uma entrevista para a TV, para a ND, e passou um carro ali na hora, né? Não buzinou nada, né? Foram bem, né? Porque estava no ar ali, né? Foram tranquilo, né? Mas a pessoa fez um sinal de negativo, né? E eu fiz um sinal de positivo, né? Né? E estou acompanhando tanto o período da manhã, o desenvolver do dia e o final da tarde. Para nossas tomadas de decisão, nada é absoluto, nada é definitivo, ainda mais se falando de trânsito. O trânsito é muito dinâmico.
E aí nós falávamos fora do ar, uma coisa é aquilo que a gente planeja, né? Eu falei, uma das primeiras entrevistas que eu concedi foi em relação ao plano de mobilidade urbana que foi contratado aqui pelo município, né? Feito pela Unifeb, e eu disse que uma coisa é o que está no papel, outra coisa é ver se conseguimos executar aquilo que está no papel, e foi o que aconteceu. Nós planejamos e estamos executando, só que é o 4º dia. Qualquer mudança, seja dentro da minha casa, se eu for fazer uma pintura dentro da minha casa, vai dar desconforto, eu vou ter que quebrar minha rotina. Então, o que eu peço para as pessoas, né? São 4 dias, que o primeiro, segunda-feira, foi um feriado antecipado, um feriado municipal, onde há uma diminuição do fluxo de veículos e pessoas. O segundo dia e o terceiro choveu, há mais pessoas usando o carro, botando o carro na rua. Então, assim, né? E agora temos 10 dias sem aula. Isso. Muita gente de fora na cidade. Então, é um período que eu tenho que passar por esse prazo, tem que passar por esse processo, para que então eu possa avaliar, né? Quanto à liberação do lote 1, excelente, tá ótimo, as pessoas estão usando até mais rápido, inclusive o acesso de veículos pesados, mais rápido do que nós esperávamos, até porque nós temos um contato, né, direto, a equipe técnica tem um contato com o Waze, não temos um contato tão rápido e tão eficiente com o Google Maps, né? Que ainda não dá as rotas para nós, mas nós temos contato com eles. Então, já na madrugada de sábado para domingo, já fizemos essas alterações, né, para ajudar. Mas isso ajuda quem? Quem vem de fora. Porque quem é de Brusque não usa o Waze, vai usar o caminho tradicional. Então, é um apelo aqui, né, um pedido que eu faço, né? Eu e a minha mãe, né? Porque estou sendo muito lembrado essa semana, eu e a minha mãe, né? Mas ela não está mais aqui para se defender, né? Então, mas o que eu peço é o 4º dia. As alterações são realizadas, tudo que a gente faz, tudo que a gente projeta é para o bem-estar do município, né? Pode ser que algumas tomadas de decisão e é o que está acontecendo, desagrada a alguns, mas o objetivo é o coletivo. É proporcionar fluidez e segurança. A segurança está sendo proporcionada, a fluidez que nós temos que melhorar. Ô Emerson, nessa linha, a gente sabe que nós, como seres humanos, temos por prática, olhar sobre a nossa necessidade. Sim, aí como você coloca, vocês têm a missão de olhar pelo coletivo, né? Exato. Segunda-feira eu já estava recebendo aqui de manhã pessoas dizem, aqui não, mas eu não estava aqui, mas recebi pessoas dizendo, Damota, isso ali não ficou bom, não tem que mudar. E aí você traz algo que eu mesmo falei aqui essa semana no microfone, você não pode definir uma mudança com 2 dias de implantação do serviço, né? Sucesso, né? Exatamente. Existe um prazo, falando do ponto de vista técnico, que você tem como especialista para dizer, esse é o prazo que a gente tem que analisar, para avaliar, né, para poder ter uma ideia realmente se essas implementações elas deram certo, estão cumprindo aquilo que vocês previam ou não. Do ponto de vista técnico, qual é esse prazo? Eu tenho que testar todas as possibilidades, eu tenho que esgotar todas as possibilidades, isso dentro de um prazo razoável, normalmente 30 dias, né? Normalmente 30 dias. Só que eu encontro algumas dificuldades durante esse período. Quais são as dificuldades, né? Primeiro, que a gente já implantou, plantamos no domingo, sempre implantamos qualquer alteração no trânsito, e aí eu recomendo, né, que permaneça essas alterações ao domingo, porque sexta já saíram, né, à noite, balada, sábado, né, madrugada. E domingo é o domingo, dia de ir à missa, né? Domingo é dia de sair com a família, dia de ir à missa, dia de, né, passear nas estradas. Então, é onde que se ocorrem as alterações. Na segunda, tivemos um feriado antecipado, funcionalismo. Agora nós encontramos 2 dias de chuva, hoje amanheceu um dia bonito, um dia de sol, né? Um dia para quarar a roupa, e agora nós encontramos mais 10 dias sem aula no município. Com muita gente de fora, muito ônibus na cidade. Então são dificuldades que nos são apresentadas. Então não dá para fazer uma análise pontual do fluxo e das pessoas que transitam ali. Então por isso um período mais elástico, né, para que a gente possa analisar realmente, né, como que as pessoas vão, porque ali tem muito curioso. Vai ter pessoas que vão passar ali que não precisam passar, que vão só para ver como é que está a rota, como é que está a Beira-Rio, vão passar lá por cima. Então nós precisamos que o público orgânico, as pessoas que realmente transitam no dia a dia, vão ver como é que vai se comportar. Agora é tudo novidade.
Agora é tudo novidade. É que aparece, falando sobre novidade, o Emerson, tem uma questão que até um vídeo que a gente recebeu ontem sobre o pessoal que está dando volta e volta na ponte do Rio Branco lá. Isso. Boa. Né? Mas eu só queria tocar num assunto ali, uma percepção. Primeiro, a gente tem até um vídeo que o Anderson fez de muitos motoristas que estão fazendo o retorno naquela folga entre dois canteiros, ali perto da APAI, né? Que ótimo. Agora você falou fora do ar que agora você botaram placa lá e proibiram fazer essa volta. Antes não era proibido, então não tem a placa, estava liberado, né? Sim. Ali também nessa questão de você fazer o retorno pela Bartolomeu Plummer, é uma percepção. Vocês botaram a mão única na escola, eu acho que aqui seria a rota, mas eu acho que por causa da escola não jogaram o trânsito na frente da escola. Questão de segurança. Só que eu vejo assim, a Bartolomeu Plummer, pela condição de piso dela e da forma, ela é uma rua que tem um S no meio, eu acho que ela teria que ser melhor preparada para até convidar o motorista a andar nela, porque o calçamento na Bartolomeu Plummer tá terrível. Excelente. Tudo isso nós levamos em consideração, né? Todos esses aspectos e muito bem levantado. Voltando ali, né, a questão da Avenida Augusto Lesser, né, da proibição de retornar, ali já deveria ter essa sinalização, mas a gente só consegue perceber, até pelas características do município, né, a dimensão aqui do município, ainda estou no processo, né, sendo cirúrgico, né? Eu estou atuando muitas vezes pontualmente. Não consigo ainda, como falávamos fora do ar, Dirley, da macro alteração de novas rotas, não dá, né? Por questões óbvias, né, da estrutura do município e pela demanda que o município tem. Então está sendo muito pontual, muito cirúrgico, né? Então ali nós colocamos a sinalização do proibido retorno. Óbvio, né? Já tem a interseção na frente ali. Então, aquela abertura é em função da escola, da APAI, facilitar quem sai da APAI, né? Não é para quem entra na APAI. Então, para quem entra, tem a alternativa. Eu vou me arriscar a dizer que são 30 metros. Né? 30 metros. Se reclamar de ter que andar 30 metros para entrar ali, aí o último a sair apaga a luz, cara. Aí não dá para levar em consideração. Não podemos administrar, né, uma parcela pequena. Leva em consideração todos os apontamentos, mas tem que ser razoável nas sugestões, nas críticas, né? Tem que ser razoável, o mínimo de razoabilidade. Agora, no que diz respeito ali, sim, uma infraestrutura mais apropriada para convidar eu sair do asfalto, para entrar no paralelepípedo, para entrar naquela... Tanto é que a gente priorizou a preferência para que não pare, pelo menos. Ela é necessária. Muito embora nós temos aí o lote 2 né, no processo aí de liberação, que se tudo ocorrer bem, né, no primeiro semestre do ano que vem, muito desse movimento ali acaba, principalmente o do veículo de grande porte. Acabou aquele movimento que queira ir, principalmente Dom Joaquim, o próprio Souza Cruz, que queiram fazer a alteração ali, né, a mudança ali de sentido, né? E então a gente leva em consideração, sim, concordo plenamente contigo. E no que diz respeito à cultura, o quesito ali foi segurança. O quesito foi segurança, transformá-la em mão única e não permitir a descida. Se eu permito, ao contrário, a descida no cultura, eu crio o caos na frente do Intucandário. E ali são dois, na verdade, né? O IFC, que utiliza ali a via como embarque e desembarque. Então, e muitas pessoas já trouxeram essa... E aí é importante ouvir, mais do que eu ouvir, é importante que a pessoa que quando traz essas sugestões, porque às vezes já vem não vem nem com 2 pedras na mão, vem com uma sacola, né? Que possa ouvir também os nossos argumentos, porque mudar o ponto de vista. Mudar o ponto de vista. Por que não abriu então a Rua do Cultura? E aí traz essa sugestão, mas também me dê a oportunidade de explicar os motivos que a gente não fez, né? Mas enfim, né, todos esses aspectos estão sendo levantados, nós estamos analisando e vamos continuar fazendo essa análise para as tomadas de decisão. Pergunta para o secretário se nunca pensaram em fazer uma mão dupla na Beira-Rio, margem esquerda, até o terminal. Quem viria do Santa Terezinha cairia dentro do centro. Pergunta que faz aqui o Juliano. Mão dupla na margem esquerda? Esse assunto que o Juliano já até conversou comigo em outras oportunidades. Seria Carlos Gracker, então? Isso. Na verdade, ele seria voltar como era antigamente, né? No Carlos Gracker, fazer
Fazer até o bombeiro, mão dupla. Aquele trecho da Avenida Governador Luiz Henrique da Silveira, que é mão única. Sim. Fazer mão dupla até onde termina a margem esquerda ali, antes do acesso ao antigo Corpo de Bombeiros. Não, para ser bem sincero, né? A questão de eu nunca pensar, eu estou aqui há pouco tempo, ainda analisando o plano de mobilidade que foi aprovado em audiência pública, população, participação, né? Eu tenho que e já pensar em ser bem sincero, não. Na verdade, a pergunta dele... Eu estou sendo cirúrgico, eu estou agindo ainda, estou pagando mais como bombeiro ainda do que como secretário, estou apagando incêndio, né? Não consegui ainda chamar a equipe técnica, né? Conversamos fora do ar, eu não consegui ainda convocar a equipe técnica para a gente propor as alterações. Hoje eu estou só remendando. Sim. Hoje eu só estou remendando. Eu estou com essas lote 1, lote 2, analisando os projetos, vendo o reflexo que isso dá para a liberação dessas obras, macro obra, né? Que estão tendo entregue, tem aí a 1º de maio, que é aqui, né? Aqui, a 1º de maio, com essa macro drenagem, a Zambuja, o entorno dela. Com uma equipe pequena, né? Com uma equipe pequena. Então, para ser sincero, não analisei. Mas não significa dizer que não possa entrar na pauta. Uma sugestão. Sim. A ideia dele, o que ele pergunta, ele sugere é o seguinte: fazer a Beira Rio toda, mão dupla, desde lá do Santa Terezinha, margem esquerda, até do terminal. Que na verdade é o que era antigamente, desde o Santos Dumont. Isso, essa seria a sugestão dele, ou seja... Que já né? Do Santos Dumont até ali você está falando da margem esquerda ou direita? Da margem esquerda. Não, do Santos Dumont até ali na interseção que vai para... Sempre esqueço o nome daquela rua. No Carlos Gracker. No Carlos Gracker, ali... É mão dupla. É mão dupla, então... Mas ele sugere fazer até o terminal. Não, mas sim, é o que eu disse anteriormente, passar pela no Carlos Gracker, mas eu acho que é difícil. Bom, mas enfim. Sim, uma sugestão. É uma sugestão. O Daniel faz o seguinte comentário: sobre o fecharem os cortes ali no Maluche, que estão cortando por dentro ao invés de ir para a rotatória da PAI. Ali na Zambuja tem que alongar a saída do Archer. Deixa eu só completar uma coisa. Eu lembro que uma vez, quando o Ari Vec era prefeito, foi falado sobre isso, mão dupla. Qual foi a justificativa? Vocês vão se lembrar. Nós está chegando agora. A justificativa é que você não tinha muito acesso, como tem a margem direita. Muito acesso para Felipe Schmidt, muito acesso para a Otto Renault, para a Rua Blumenau, você não tem muito acesso. Por isso que se optou ali no Bombeiro fazer aquela interseção, continuando pela no Carlos Gracker. E depois, então... eu só para ajudar, eu vivi mais de 30 anos da minha vida no Maluche, tá? A percepção que eu tenho é o seguinte: essa mudança no trânsito, ela faz com que o motorista que queira sair do Maluche em direção ao centro tenha que sair pela parte de trás do bairro. Eu vou explicar. Hoje, na parte alta do Maluche, você tem 3 principais saídas, que é a rua... Essa primeira do Sebrae aqui, que hoje você não consegue acessar o centro se não pegar Bartolomeu Pruna, repito, rua estreita. A rua da Pracinha do Maluche, que vai pegar um cruzamento bem complicadinho ali na Oscar Maluche, que é porque tem muito trânsito ali mesmo. Que vai cair lá no Dom João Becker. Cai no Dom João Becker. E a terceira, que é o Morro do Palosque, que é a Dom Joaquim, que também tem um cruzamento bem complicadinho ali, que tem aquela questão... que é um cruzamento que historicamente pouca gente obedece, porque abre para a esquerda, mas quando abre para a esquerda o pessoal vai reto e todo mundo se confunde. A dinâmica completa disso aí mostra que você tem que entrar, agora para sair, você tem que sair pela parte de trás do bairro, que é uma parte... A Bartolomeu Pruner, gente, é uma rua que só tem trânsito local, uma rua que você não usa para nada. Mas, por exemplo, para ir para casa da minha mãe hoje, eu estava vendo, eu sempre subia pela rua Oscar Maluche, a rua da Pracinha do Maluche, rua larga, de 4 pistas. Hoje é mais negócio. Eu subi por onde? Pela João Paulo I, que é uma ruazinha estreitinha que só tinha trânsito local. Mas a vocação... Mas onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar? Em cima do que o motorista falou. Quando eu falei ontem, nós temos que pensar em pavimentar ruas do Maluche, naquela parte de sempre, aqui, para você conseguir dar escoamento, para essa saída do Maluche ser estimulada para o motorista sair na rotatória da PAI, você vai ter que pavimentar a rua. Porque hoje o calçamento é assim. A vocação do Maluche é uma vocação localizada, é ali, é o entorno, é a comunidade que mora no Maluche. Hoje pavimentar o Maluche, com essas situações que depois o Emerson está dizendo que vai ser analisado, nesse momento ele está apagando incêndio. Hoje a situação do Maluche, se você
Se você realizar o que você está dizendo aí, Rodrigo, de pavimentação do que é paralelepípedo, aquilo vira uma loucura. Mas nós temos que falar nisso, porque você vai ter que usar, porque uma Luche tem no seu conceito, ruas largas. Sim, você tem avenidas largas. Ela só foi que são projetada, né? A Bartolomeu Purna passou por um problema, Dirley, que é o seguinte: por causa do enrocamento, isso aí até foi o próprio Ivan Brus me confirmou isso. Por causa do enrocamento da Francisco Sassi, muito caminhão passou lá com pedra e aquele piso de paralelepípedo ele foi afundando. Hoje está irregular. Então, por isso que nós temos que falar em pavimentar vias que são muito largas do Maluche. Larguíssimas, tem rua de 4 pistas lá, para poder fazer esse escoamento. Essas duas menções, que é a visão do Emerson sobre as colocações do Daniel. Primeiro, fechar aquele acesso ali da PAI, na frente da PAI, que o pessoal não está indo até a rotatória e está convergindo ali. Esse é um deles. Outro, estender aquela mudança ali na frente, na saída do Archer, da Rua Zambuja, que inclusive já teve flagra de gente fazendo, não indo até a rotatória. Esses dias eu vi uma imagem, inclusive, do sujeito que tentou voltar e o outro parou ali e não deixou ele passar. Ou seja, estender um pouco mais aquilo ali, e também essa da PAI. A tua visão sobre essas duas sugestões? Não, sim, o da Zambuja ali na saída da Rua Zambuja, né? Isso, do supermercado Archer ali. Ali sim, já tem a diretoria de sinalização já tem essa demanda, já repassei para alongar ali, por incrível que pareça, né? Para dificultar. Que coisa, né? Aí quando fala sempre assim, pô, estão dificultando, né? Mas para dificultar mesmo, para a pessoa não fazer essa manobra. Tá desenhado lá, pô. É simples, não pode convergir à esquerda ali, tem que vir à direita fazer, ó. Mas enfim, né? Já está com o diretor de sinalização, porque esse material, muito desse material que são os prismas, né? São aquele material para bloquear a transposição das faixas. Aquela ali eu tenho que usar o da Secretaria de Obras, né? E foi usado muito aqui nas nossas alterações. Ali na Ponte Amarela foi usado. Na Antônio Raio. Isso, então. Estava acontecendo um acidente ali, o pessoal estava vindo do Santa Terezinha e entrando direto onde o pessoal estava convergendo ali. Exato, então. Não sei nem se você já era secretário, acho que não. Esse foi. Não. Então, ok, aquilo ali está sendo. Vamos fazer essa inclusão ali desse material, né, para impedir a conversão à esquerda, quem sai pela Zambuja. E ali na frente da PAI, nós já colocamos no dia de ontem, na manhã de ontem, uma placa de proibição, uma placa de regulamentação de proibir fazer o retorno. Muito embora seja permitido fazer a conversão, né? Mas ali nós analisamos, né? Foi um problema que surgiu. Até então faziam, né? E não tem problema. Então, quando a gente faz uma alteração, ela traz reflexos. Coisa que nunca tinha, não era uma dificuldade e acaba sendo. Então, ali nós estamos analisando o alongamento daquele canteiro para viabilizar apenas a saída da PAI. Sim. Mas aquele que vai entrar na PAI, e é aquilo que eu falei no bloco anterior, tendo que ir até vai até o 50 metros, 30 metros, vai até a interseção, mas aí o condutor tem que contribuir também, né? Nós, Estado, né? O ente federado, o município, nós temos a obrigação de fazer entregas, né? Seguras, viáveis, que seja confortável para todo mundo, mas o condutor tem que contribuir também, né? Tá pertinho, né? Porque quando ele quebra, há um princípio no trânsito chamado princípio da confiança. Todos nós confiamos que o motorista da frente, o motorista de trás vai cumprir as regras. Sim. Quando não cumpre a regra, causa o sinistro, causa o caos. Então a gente recomenda que esses condutores que queiram adentrar, que é uma parcela pequena, né? Que a PAI é só quem vai entrar na PAI, né? Que faça a rótula, né? Entre ali naquele circuito para fazer a conversão de forma segura. Eu preciso tocar nesse assunto, Emerson, até porque a Secretaria de Trânsito hoje ela tem a gestão do terminal rodoviário e também o terminal urbano. Isso. A própria CETRAN enviou uma nota aqui ou foi a SECOM, enfim, dizendo que vocês vão ter que usar telhas velhas na delegacia de polícia para cobrir os buracos do terminal urbano e também da rodoviária, né? Eu queria explorar esse assunto, porque a rodoviária é um assunto, essas goteiras já muito longas. E, aliás, eu até recebi informação, foi para o prefeito que me deu essa informação, de que, por exemplo, a rodoviária, você tem salas com proprietários lá que deveriam rachar a conta, mas tem que se tomar providência. Está chovendo dentro da rodoviária, está chovendo no terminal. E a CETRAN assumiu a gestão disso aí de uma forma meio recente.
Você pegar telha velha e ainda tem que gastar com manutenção para cobrir. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque isso é um paliativo, porque pode dar uma chuva de verão em janeiro e abrir tudo de novo, enquanto. E o usuário, né? Na rodoviária, eu não sei se cobra também taxa de embarque também, existem as taxas, né? E o usuário do transporte coletivo também não pode tomar chuva na cabeça no terminal. Não, chuva, caiu uma telha, não é só molhar, é o risco que tem de cair uma telha dessa e acabar machucando. Vamos lá, vamos por partes, né? A secretaria, então, absorveu a responsabilidade pela gestão, né, dos terminais. Estamos nessa expectativa, né, do processo de licitação, está na praça, né? Foi feito aí alguns ajustes, mas o que nós precisamos imediatamente é fazer esses consertos. Quando se fala assim de usar telhas velhas, no que diz respeito ao tempo, são velhas, lá da delegacia, são velhas, são telhas da mesma idade que está no terminal, né? Porém, tem telhas ali, foi retirado todo o telhado agora da delegacia, todo. Já estão lá, inclusive, no terminal. Nós vamos fazer uma triagem, cara, porque assim, nós temos dificuldade de encontrar o mesmo formato desse tipo de material. Há uma questão histórica e aí não dá tempo para eu discutir se é viável manter a arquitetura germânica, não dá tempo. Então, duas ações estão sendo feitas concomitantes. Uma é uma licitação para substituição total, e isso está sendo capitaneado pelo CIE, a qual ainda estava, né, a gestão ainda estava sobre a responsabilidade deles. E o segundo, cara, assim, tá bom. E sabemos que licitação na administração pública, licitação é administração pública, mas é uma caixinha de surpresa. Tu elabora, tu faz o projeto, tu faz o edital, tu lança na praça e não tem, sabe-se lá quando que vai conseguir efetivar. E temos então o paliativo. E é paliativo mesmo. Só que esse paliativo tem custo, e eu concordo contigo. É razoável botar dinheiro na frente sabendo que depois vai tirar tudo? Não é razoável, mas é a única medida que eu tenho hoje para evitar que continue chovendo ou que caia. E aí, claro, a não ser uma tempestade, né? Um tempo muito severo que aí derruba, enfim. Mas o que eu tenho para hoje é um custo, inclusive recebi ontem do CIE o custo para fazer essa alteração, são 28. Toda a licitação está no entorno de 2 milhões para substituição. E hoje 28 mil para eu fazer o paliativo. Você está falando terminal e rodoviária? Terminal e rodoviária. Os dois? Não, terminal. Só o terminal? Só o terminal urbano. E não tocamos na rodoviária ainda. Deus do céu. Até porque tem projetos para lá, né? Separados, né? Tem outros projetos para lá, né? Mas do que diz respeito ao terminal urbano, 2 milhões para fazer. Aí o telhado, é uma reforma geral, né? Estrutural. E para fazer o paliativo é 28 mil. Claro que 28 mil saindo do meu bolso é muito dinheiro. 28 mil em relação a 2 milhões é 1,5%. Não é nada, né? É 1,5%. Então, mas é dinheiro. Então, assim, é o que tem. É a única telha que é compatível. É o que eu posso fazer, a não ser que... E aí teríamos que entrar num decreto emergencial, risco daquilo ruir, né? De vir tudo ao chão. Aí um decreto emergencial para fazer, para trocar. Aí não seria o arquitetônico, não seria para consertar apenas, né? E aí mais na frente nós teríamos que fazer essa reforma mais ampla, né? Que é para fazer uma entrega definitiva e de forma segura. Mas hoje o que eu tenho, concordo, é como se a gente tivesse... Hoje a secretaria, ela está com essa herança, né? E aí, voltando ao questionamento lá do ouvinte, já pensou nisso, pensou naquilo, eu estou com heranças aí que é pontual, que é urgente, que é agora. E o terminal é uma herança, né? De um desleixo que não pode chegar naquele ponto, cara. Casa nenhuma, minha casa não fica mas porque é público, ninguém cuida. Pô, público é nosso, é dinheiro, não meu, porque eu não morava aqui. Mas hoje eu pago meus impostos aqui, então eu sou um cidadão que quero que seja aqui, ou seja, no meu município, eu quero o retorno do município. É o mínimo. Então não é razoável ficar gastando como se estivesse enxugando o chão com a torneira aberta.
parece que enxuga e não dá jeito, e aí aparece outra coisa, Então nós temos que, infelizmente, é um custo antecipado, porém necessário para mitigar esse problema que nós temos ali, né? Não é com orgulho que como gestor, né, além de me especializar na área de trânsito, formação jurídica, né, advogado que sou, mas eu tenho formação em administração. Então, para um gestor, não é razoável ter que botar dinheiro na frente sabendo que aquilo aí vai ser tudo arrancado. Mas é o que nós temos agora. O que é legal, o administrador público, ele fica pautado principalmente em 5 pilares, 5 princípios da administração pública que corre o risco de ser responsabilizado por isso, seja o princípio da legalidade, da impessoalidade, né, da moralidade, e o mais importante que eu vejo deles é o da eficiência. E isso eu me cobro todos os dias. Será que a gente está sendo eficiente, né? Estamos entregando aquilo que o município precisa, que o município merece? E isso é uma pergunta que todos os dias eu faço. Bom, aqui o Diego, no comentário que ele fez agora no chat do YouTube, está dizendo que está parabenizando o secretário e está dizendo que hoje não teve trânsito ali e com o tempo vai ficar ainda melhor. Valdomiro, bota isso em destaque para mim. Bota em destaque isso no site para mim, faz favor. Pois é, nós temos uma câmera lá, inclusive. Tá dizendo que já deu uma. Também não precisa mostrar a câmera. Não, mas obrigado pelo. Não, mas assim, vou falar da câmera. Não, vou falar da câmera porque é o seguinte: isso é uma coisa que, numa situação interna aqui. Eu abro o programa aqui às 6 horas e tem aquela câmera da Ponte do Maluxo e ela sempre aquela. Sim. Estripa, como né, diria Miguel Livramento, a bicha estava grande, né? Ele fala da fila. E você vê agora não tem. Não, ali, aí a gente volta no início, né? O Dilei, faz favor, pode ir. O Diego é quem falou. Obrigado, Diego. Ali na rotatória da Paz. Segundo ele não sentiu tanto hoje. O Geraldo está fazendo um comentário aqui que tem a ver aí com o sonho de toda a cidade como Brusque, né? Ele fala em a cidade do Paranaguá, que mais ou menos, segundo ele, tem uma população parecida com a de Brusque, mas se você for a Paranaguá, o trânsito é muito melhor. E ele justifica, por quê? Tarifa zero no transporte público. É uma saída. Agora, eu quero acreditar que um dia a gente vai ter um transporte público adequado para a demanda da cidade. Mas tem um outro problema ainda. É fazer o pessoal utilizar esse transporte público. Eu direi, lembra, obrigado aí pelos comentários ali, né? Acho que bacana, coragem também, né? Porque normalmente usar a rede social para criticar é mais fácil. É mais fácil. Bem mais fácil, Mas obrigado ali ao Diego, né? E ao Geraldo de Oliveira, que tá fazendo eu conheço o Paranaguá, né? Já andei bastante ali para aquela região ali do Paraná, litoral do Paraná. E óbvio que é uma consequência, né? Tu oferece um transporte público gratuito, tu fomenta a utilização. Para cada ônibus circulando na via com 40 pessoas dentro, 40 veículos, automóveis fora da pista. Né? Vamos lá, fazendo um cálculo rápido, né? Então eu boto um transporte coletivo, boto 2 ônibus, 4 ônibus, cada região dos municípios, região do município, né? Região sul, região leste, norte e oeste, né? Pega lá Poço Fundo, pega o Stephen, pega Dom Joaquim. E se eu boto um ônibus, 40 pessoas dentro do ônibus, 40 veículos que eu tiro. 40 veículos por hora, vamos dizer. Isso é o sonho do gestor, é o suprassumo. Nessa licitação que está na praça, o prefeito ele está quebrando a tarifa, né? Está oferecendo uma tarifa cidadã abaixo a metade daquilo que seria hoje o cobrado pelo. Está sendo subsidiado. Vai ser subsidiado pela gestão, pelo município, né? Pela gestão. Isso já é um incentivo. Isso já vai ser um incentivo. E é matemática, né? Quanto mais pessoas usam, menor é o custo para fazer esse transporte. Sim. Mas para isso vamos ter que fomentar a fluidez desse transporte coletivo. Vai vir outro desafio. A malha viária. Malha viária. E principalmente aquela história da cidade inteligente. Isso. Eu vou ter que analisar a questão dos estacionamentos na via. Eu tenho que fazer com que o transporte coletivo seja mais rápido do que um automóvel. E aí tem exemplos, cidades aí, Florianópolis, corredor de ônibus, Blumenau, corredor de ônibus.
Então, aí o que é? Tem que pensar muito, né? Vai ter que pensar, porque aí eu tenho o que já está instalado no município, eu tenho o empresariado, tenho o comércio, né? Tem aquela cultura, tirou o estacionamento, eu tiro o comércio o estacionamento da frente do meu comércio. Então, assim, então tudo tem que ser muito planejado, né? E com um objetivo claro, onde que nós queremos chegar, onde que nós temos que pensar, muito embora nós temos exemplos em cidades, Paranaguá, cidade aqui, Blumenau, Florianópolis, mas nós temos que pensar o seguinte: eu estou em Brusque, eu tenho que atender o município de Brusque, muito embora dá certo em outras cidades, mas eu tenho que me preocupar com o brusquense, aquela pessoa que nasce aqui, que trabalha aqui, que paga os seus impostos aqui, que precisa de segurança, precisa de fluidez, precisa... Agora, e tem que ser razoável de que com o aumento da população, aumento da frota, muda o meu hábito. Aquilo que eu fazia antes, que saía para trabalhar às 8, que saía às 7h30 de casa, não é muitas vezes por alteração no trânsito, é pelo volume de veículos circulando na via. Eu tenho que me adaptar. Eu tenho que sair 10 minutos mais cedo, eu tenho que sair 20 minutos mais cedo, tem que contribuir. Não é só o município, também é a contribuição por parte da população. Analisar esses aspectos, né? Muito embora às vezes não se discute, né? Mas é real. O Emerson, o tempo aqui, como eu digo sempre, é nosso adversário, mas eu vou te oferecer aí 2 minutos para falar sobre essa reunião que você teve com a equipe e qual foi o objetivo dela. Obrigado, Dirley, pelo espaço, né? Ontem a CETRAN reuniu toda a equipe técnica, realizamos o primeiro encontro técnico da Secretaria de Trânsito e Mobilidade, com o propósito de entregar ao município um plano de redução de mortes por acidente, por sinistros de trânsito nos próximos 3 anos. Pretendo, se continuar no governo, né? Vai que na segunda-feira que vem tá aí a minha exoneração, né? Não vamos ser pessimistas. Não, mas faz parte, né? Sim, uma escolha do prefeito, né? E não só do prefeito, né? Da própria município, né? Então eu tenho consciência disso, não tem problema. Mas eu tenho que entregar para o município um plano de mobilidade e de redução de mortes. A meta é audaciosa. Queremos chegar em dezembro de 2028 com 0 morte no trânsito de Brusque. Isso é um compromisso que a Secretaria vai assumir com o município. Mas são vários pilares. Dentre eles, a própria população vai ter que contribuir. 90% da responsabilidade pelas mortes no trânsito é falha humana. Então aqui nós temos vários pilares. Reunimos a equipe, nós temos a fiscalização, nós temos a sinalização e engenharia, nós temos a educação para o trânsito, conseguimos implementar a escola pública de trânsito, onde dentro desse planejamento vai estar o plano pedagógico, né, o projeto pedagógico, e temos aí a parte processo, ser mais rápido no processo, onde punir o condutor lá que foi flagrado embriagado ou que participou de racha, que ele é o perigo para o trânsito, esse processo tem que ser mais rápido. Então a CETRAN instituiu o primeiro plano, o primeiro seminário, né, o primeiro encontro técnico para entregar isso para o município. 30% de redução de morte no primeiro ano, 2026, 30%, mais 30% em 2027 e 100% 0 mortes em 2028. Essa é a missão que a Secretaria tem, compromisso que tem com a população. Não é razoável perder pessoas, mortes no trânsito, mortes por acidente de trânsito. Não é razoável. Não dá para aceitar nenhuma. Hoje nós temos 15 mortes no trânsito. Ao longo dos 10 anos foram 214 pessoas que morreram no trânsito. E para minha surpresa, inclusive o pai do vice-prefeito, Deco Batista, foi uma das vítimas no trânsito. Então não é razoável, não dá para a gente concordar. Muito embora às vezes a morte é muito distante, mas não é razoável nós concordarmos. Eu, como gestor, tenho esse compromisso com o município.